Bom dia. Então, é com satisfação imensa que estamos aqui retomando, né, depois de energizados, hoje com o Luiz Eugênio, né, a partir do semestre 2015.2, né? Luiz Eugênio, coordenador da pós-graduação, dispensa apresentações, aqui é a prata da casa. Estudado bastante na área de política, planejamento e gestão, e especialmente economia da saúde. E vai falar hoje sobre saúde pública e saúde coletiva, um tema que é core, né, da nossa área, central na nossa área. Começar, a gente vai iniciar com esse debate. Entre as várias... no currículo de Luiz Eugênio, a gente destaca ele também, além de ser uma pessoa da academia, né, um cientista, um pesquisador, ele ocupou vários cargos na gestão, foi secretário municipal de saúde, vários cargos no Ministério da Saúde, foi presidente da Abraço, né, o último presidente da Abraço, antes de Gastão. Então, é com imensa satisfação que a gente faz a abertura com o coordenador do nosso programa, né? Muito obrigado, Guadalupe. Esse tema, eu, ainda presidente da Abraço, fui convidado pelo Márcio Almeida, né, histórico militante da Reforma Sanitária do Paraná, de Londrina, para fazer uma palestra no Congresso, segundo Congresso Paranaense de Saúde Pública. E aí eu brinquei com ele, mas saúde pública, rapaz, você não faz o Congresso de Saúde Coletiva? Aí ele devolveu a provocação e disse, então venha discutir isso, por que saúde pública ou saúde coletiva? E eles editam uma revista chamada Espaço para a Saúde, então me pediu que eu fizesse essa palestra e que eu escrevesse um artigo sobre essa temática. Se eu fosse falar assim, sem um guia, certamente o que eu teria para dizer, o que eu tenho para dizer para vocês, não caberia no tempo de 2 horas. Então, eu acho que eu consigo ser mais objetivo e dizer tudo que eu preparei, que está nesse artigo, fazendo a leitura do artigo. Então, vou pedir licença a vocês, vou tentar fazer uma leitura que não seja muito monocórdica, para vocês não dormirem, mas vou fazer a leitura do texto e espero que seja possível acompanhar. Pois não. Está baixo agora? Pronto. Então, o texto se chama Saúde Pública ou Saúde Coletiva. Introdução. Saúde pública e saúde coletiva têm significados idênticos ou distintos. Na prática, há diversas instituições de pesquisa, de ensino e de prestação de serviços que se reconhecem como pertencentes à mesma área e que adotam uma ou outra expressão para se identificar. Nesse caso, saúde pública e saúde coletiva têm significados equivalentes. No entanto, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva surge em 1979, afirmando-se constituir como um espaço de crítica à saúde pública e de proposição de uma alternativa, a qual dá o nome de saúde coletiva. 7 lustros após a criação da Abraço, o debate continua. Os conceitos de saúde pública e saúde coletiva ainda estão longe de ser consensuais, com autores apresentando posições diferentes em graus mais ou menos acentuados. Nesse sentido, a questão que este texto pretende examinar é qual o sentido hoje da crítica à saúde pública feita pela saúde coletiva. Para tentar responder a esta questão, faz-se nesse texto uma breve revisão dos movimentos ideológicos e político-institucionais que, ao longo da história, articularam conhecimentos e intervenções sobre o processo saúde-doença em uma perspectiva populacional. Em seguida, descreve-se, em linhas gerais, o processo histórico de evolução da saúde coletiva brasileira, do final dos anos 70 aos dias atuais. Por fim, busca-se caracterizar a saúde pública e a saúde coletiva, identificando o que distingue uma da outra hoje e prospectivamente nos próximos anos. Então, primeira parte, saúde e população, aspectos históricos. Embora desde sempre a saúde da coletividade tenha sido objeto de intervenções, George Rosen demonstra que é no momento de consolidação dos Estados nacionais modernos, com o mercantilismo e o absolutismo, que as populações passam a ser consideradas em si mesmas uma riqueza a ser preservada e multiplicada. Cabe ao poder público, então, contar o número de súditos,
conhecer suas condições de vida, incluindo as taxas de mortalidade e natalidade, e agir para promover o crescimento e a saúde da população. Nesse contexto, surge a aritmética política e é criado o Conselho de Saúde de Londres, proposto por William Petty em 1687, assim como é organizada a Polícia Médica na Alemanha, sob a liderança de Sackendorff e Thomas Hall e Peter Frank. A aritmética, que dá origem à estatística, e a polícia médica expressam a responsabilidade do Estado pela definição de leis e regulamentos sobre a saúde das pessoas, incluindo a fiscalização da aplicação dessas leis. Esse movimento continua com a institucionalização da higiene na França, na primeira metade do século XIX, vista como uma parte da medicina responsável por ajudar a administração pública a manter a população saudável, com ênfase em um conjunto de regras, normas, prescrições e recomendações a serem observadas pelas famílias e pelos indivíduos. Como desdobramento da higiene em uma conjuntura de radicalização política, em que setores populares lutam nas barricadas contra o absolutismo restaurado, surge o movimento da medicina social, inspirado no socialismo utópico de Saint-Simon. Esse movimento, que ocorre na França, com Jules Guérin, e na Alemanha, com Virchow Neumann, afirma o caráter social das doenças e da prática médica, destacando a promoção da saúde e o enfrentamento, destacando que a promoção da saúde e o enfrentamento das doenças exigem medidas de caráter médico e social. Na mesma época, na Inglaterra, a industrialização e a urbanização agravam as condições de saúde dos trabalhadores em particular e da população em geral, a ponto de motivar uma investigação oficial, cujos resultados são sistematizados por Chadwick no relatório de 1842, que leva seu nome. Esse movimento, intitulado Sanitarismo ou Saúde Pública, enfatiza ações de saneamento ambiental, que tem força de lei, com medidas como o Ato de Saúde Pública de 1848. Foucault, analisando a modernidade, identifica nesse período o nascimento da medicina social, definida como uma estratégia de biopoder, ou seja, de domínio da sociedade sobre os indivíduos por meio do controle dos corpos humanos. Essa estratégia assume características particulares nos 3 países então mais avançados na industrialização. A medicina da força de trabalho, que recomenda mudanças nas condições ambientais, particularmente fabris na Inglaterra, a medicina urbana, que orienta o planejamento urbanístico na França, e a medicina de Estado, que impõe o controle estatal do comportamento dos indivíduos na Alemanha. Um pouco mais tarde, já no final do século XIX, nos Estados Unidos, os Estados Unidos adotam medidas inspiradas na saúde pública inglesa e criam, em 1879, o Departamento Nacional de Saúde, que desenvolve ações de saneamento voltadas fundamentalmente para o controle de doenças infecciosas, de acordo com as recomendações oriundas da nascente bacteriologia. No Brasil, as intervenções sobre a saúde da coletividade ganham força durante a República Velha, como estratégia de saneamento dos espaços de circulação da economia cafeeira. É a época de Oswaldo Cruz e das campanhas sanitárias, em que se destacam as medidas de saneamento voltadas à erradicação da febre amarela urbana e à vacinação obrigatória contra a varíola. A partir do Estado Novo, as campanhas se institucionalizam em programas de saúde pública, dentro do Ministério da Educação e Saúde Pública e depois, a partir de 1953, no Ministério da Saúde. Nessa época, relacionada inicialmente à exploração da borracha natural na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, o modelo norte-americano de organização de programas de saúde é adotado pelo governo brasileiro, com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública, SESP. Para compreender as políticas de saúde no Brasil e, portanto, a emergência da saúde coletiva, deve-se mencionar que a assistência médica individual se desenvolve sem articulação direta com a saúde pública, seja essa campanhista e programática, através dos institutos de aposentadoria e pensão destinados a prover serviços às categorias de trabalhadores formalmente empregados. Mais tarde, nos anos 60, essa chamada medicina previdenciária vai ensejar o surgimento da saúde suplementar, constituída pelos planos e seguros de saúde, que irão se tornar o setor hegemônico do sistema de saúde brasileiro na penúltima década do século XX.
Todos esses movimentos de ideologias e intervenções sobre a saúde das populações, ainda que longínquos na história, são importantes para a discussão que nos anos 70, no Brasil, leva à ideia de saúde coletiva. O mais importante de todos, como inspiração político-ideológica, é certamente a medicina social, concebida durante as revoluções de 1848 na Europa, que identifica na estrutura social classista o principal determinante das condições de saúde da coletividade. Nessa discussão, a referência aos movimentos históricos, em especial a medicina social, é motivada pela difusão no Brasil de duas outras ideologias sanitárias articuladas nos Estados Unidos nos anos 50 e 60, que são vitais para a crítica à saúde pública e à concepção da saúde coletiva. Me refiro à medicina preventiva e à saúde comunitária. A medicina preventiva surge a partir da percepção de uma crise da prática médica americana e dos custos da atenção e das dificuldades de expansão da cobertura. Como resposta de viés liberal, procura manter afastada a possibilidade de intervenção estatal na organização do serviço de saúde, prometendo melhorias na prática médica através de mudanças na educação médica. Assim, as reformas defendidas se atêm a um projeto pedagógico e não a uma reforma da organização da assistência. Na prática, a grande inovação da medicina preventiva é a criação das faculdades de medicina, dos departamentos de medicina preventiva, responsáveis pelo ensino da epidemiologia, da bioestatística e das ciências da conduta, como a psicologia, a sociologia e da administração de serviços de saúde. Propõe-se dessa forma a superar o biologismo, o individualismo e o hospitalocentrismo da formação, buscando desenvolver nos estudantes de medicina uma visão completa, biopsicossocial do indivíduo. A saúde comunitária, por sua vez, é uma tentativa de operacionalização fora do âmbito acadêmico dos princípios do preventivismo. Trata-se da organização de serviços extra-hospitalares, destinados ao exercício profissional do novo médico, portador de uma nova atitude integral, preventiva e social vis-à-vis seus pacientes. As atividades assistenciais em comunidades, além de servirem para a formação desse novo profissional, visam a contribuir para a expansão da cobertura da atenção médica, especialmente para segmentos carentes da população. Vale salientar que essa estratégia é, em grande parte, uma resposta às tensões sociais decorrentes das mobilizações populares a favor dos direitos civis e contra a discriminação de raça e etnia nos Estados Unidos. Na prática, contudo, nem a medicina preventiva nem a saúde comunitária cumprem o que prometem. Não se modifica a atitude do médico por conta da introdução de novas disciplinas na sua formação, nem se viabiliza a ampliação da cobertura assistencial para as populações pobres. Antes que esse fracasso fique evidente, porém, ambos os movimentos são ativamente disseminados para a América Latina, por meio de atividades de fundações privadas norte-americanas, Kellogg, Rockefeller, Milbank, Ford, e da Organização Pan-Americana da Saúde. No Brasil e em outros países latino-americanos, na década de 60 e 70, são criados departamentos de medicina preventiva nas escolas médicas, assim como são desenvolvidos programas de expansão de cobertura em áreas rurais e nas periferias das grandes cidades. Tais iniciativas, ainda que impotentes para promover mudanças efetivas na educação profissional e na assistência à saúde, introduzem, no âmbito da academia e das instituições diretivas do Estado, a questão social, como pertinente ao campo da medicina e da saúde. Abrem espaço, portanto, para uma reflexão crítica, que vai buscar em outros referenciais teóricos e ideológicos, notadamente no marxismo estruturalista, então em voga, os seus fundamentos. Assim, a dimensão social ou coletiva da saúde, trazida pelo preventivismo de forma reducionista, limitada às suas manifestações no indivíduo, é radicalmente redefinida por intelectuais latino-americanos que refletem sobre o social na saúde. Distintas conotações do social e do coletivo emergem dessa reflexão, como o meio ambiente, como coleção de indivíduos, como conjunto de efeitos da vida social, como interação entre elementos, como campo específico estruturado de práticas sociais. Nesse sentido, o movimento que se denomina saúde coletiva é o herdeiro imediato, ainda que rebelde, de um movimento ideológico, o preventivismo,
que, como diz Arouca, alude a uma crise real da assistência médica, mas ilude, e se ilude, com a proposição de uma mudança que, na verdade, é uma tentativa de manutenção. Essa breve revisão dos movimentos de ideologias e intervenções sobre a saúde na perspectiva populacional já deixa ver que a saúde coletiva tem características próprias, que não permitem confundi-la com a saúde pública, seja entendida como sanitarismo, especificamente, seja vista genericamente como qualquer tipo de intervenção sobre a saúde da coletividade. Todavia, para afirmar a existência dessas diferenças, apontando-as com precisão, faz-se necessário ainda descrever a evolução da saúde coletiva brasileira no final dos anos 70 aos dias de hoje. Passo então à segunda parte, origem e consolidação da saúde coletiva brasileira. No final da década de 70, o primeiro encontro nacional de cursos de pós-graduação de medicina social, medicina preventiva, saúde comunitária e saúde pública adota a expressão saúde coletiva no seu título. Em 1979, após 3 encontros nacionais, os coordenadores e docentes desse curso fundam a Abrasco, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Define-se, então, a saúde coletiva como uma área de saber que toma como objeto as necessidades sociais de saúde, e não apenas as doenças, os agravos ou os riscos, entendendo a situação de saúde como um processo social, o processo saúde-doença, relacionado à estrutura da sociedade e concebendo as ações de atenção à saúde como práticas simultaneamente técnicas e sociais. Assim definida, a saúde coletiva propõe a superação das intervenções sanitárias sob a forma de programas temáticos, voltados a problemas ou grupos populacionais específicos e baseados em uma epidemiologia meramente descritiva, em uma abordagem normativa de planejamento e administração, por intervenções articuladas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, baseadas em uma abordagem multidisciplinar, com a contribuição das ciências sociais, da epidemiologia crítica e do planejamento e da gestão estratégicas e comunicativas. O quadro teórico de referência dessa nova área de ensino e pesquisa, discutido ainda no primeiro Encontro Nacional de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em 78, contempla as seguintes definições. A saúde, enquanto estado vital, setor de produção e campo de saber, está articulada à estrutura da sociedade, apresentando, portanto, historicidade. B. As ações de saúde constituem uma prática social. C. O objeto da saúde coletiva é construído nos limites do biológico e do social, e compreende a investigação dos determinantes da produção social das doenças e da organização dos serviços de saúde, e o estudo da historicidade do saber e das práticas. D. A saúde coletiva envolve a crítica permanente dos projetos de redefinição das práticas de saúde. E. O processo de ensino-aprendizagem pode ser acionado como prática da mudança ou da manutenção do status quo social e sanitário. F. O conhecimento se produz pelo contato com a realidade. Não se produz pelo contato com a realidade, mas pela compreensão de suas leis e pelo comprometimento com a sua transformação. G. A saúde coletiva privilegia uma prática pedagógica dialógica. H. A saúde coletiva remete a uma concepção ampliada de prática, técnica, teórica e política. A letra. O conceito de inserção no complexo de saúde admite a participação de docentes e discentes em distintos níveis político-administrativos, técnico-administrativos e técnico-operacionais. J. O conceito de participação em saúde transcende o âmbito do planejamento e da gestão e passa pela democratização da vida social. É importante notar que a mobilização de docentes e pesquisadores dos cursos de pós-graduação em saúde coletiva para a criação de uma associação que servisse de mecanismo permanente de articulação nacional não decorreu exclusivamente de empates ideológicos ao interior do espaço acadêmico dos departamentos de medicina preventiva. De fato, a crise do setor saúde, no fim dos anos 70, expressa
expressa na falência da medicina previdenciária e na incapacidade da saúde pública institucionalizada de controlar endemias e epidemias, gera novas demandas relativas à formação de pessoal e à produção de conhecimento. Mais especificamente, demanda-se a formação de técnicos capazes de planejar e conduzir as propostas de extensão de cobertura, numa perspectiva racionalizadora. Os programas de pós-graduação da área são, então, mobilizados, inclusive com aporte de recursos para a pesquisa e o ensino. É fundamental ter em mente que a crise da saúde daqueles anos se insere em uma conjuntura de crise econômica, após um período de crescimento acelerado do PIB nacional e de ascensão do movimento social de contestação ao regime autoritário instaurado em 64. Nesse contexto, diferentes sujeitos políticos, na academia, nos movimentos estudantil e de renovação médica, e mesmo na burocracia governamental, apresentam suas distintas visões sobre a crise da saúde e as medidas necessárias para superá-la. Nessa disputa, conformam-se três vertentes ou tendências ao interior do que vem a se designar de movimento da reforma sanitária: a tendência liberal sanitarista ou preventivista, a racionalizadora e a crítico-socialista. A saúde coletiva, sob a hegemonia da tendência crítico-socialista no espaço acadêmico, dá importantes contribuições ao desenvolvimento do projeto da reforma sanitária. O documento, abre aspas, a questão democrática na área da saúde, apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, em 79, apresenta de forma pioneira a ideia da saúde como direito de todos. Alguns anos mais tarde, no contexto de transição democrática, realiza-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo relatório final vai subsidiar a elaboração do capítulo de saúde da Constituição Federal. A saúde coletiva tem papel importante na conferência e no Congresso Constituinte, com destaque para a apresentação pela Abrasco do documento intitulado Pelo Direito Universal à Saúde. Desse modo, ao longo dos anos 80, constrói-se um vínculo orgânico entre o movimento da saúde coletiva e o da reforma sanitária. A partir dos anos 90, as relações entre esses dois movimentos se modificam com um deslocamento do plano político-jurídico para o político-institucional, da arena principal de disputa referente à organização das práticas de saúde. Com o Sistema Único de Saúde, SUS, legalmente constituído, a luta passa a girar em torno da sua implantação. De modo sumário, seguindo Paim e Almeida Filho, é possível caracterizar os 20 anos que se seguem à promulgação da Constituição, a promulgação constitucional do direito à saúde, como composto de 3 períodos. Os anos de instabilidade, de 89 a 94, a social-democracia conservadora, de 95 a 2002, e a conservação-mudança, de 2003 a 2012. No primeiro período, são aprovadas as leis orgânicas da saúde, em 90, concluindo-se a fase de predomínio das disputas político-jurídicas, e é editada a norma operacional básica número 1 de 93, que marca o começo da fase de maior importância das ações no plano político-institucional. A instabilidade que caracteriza esses anos advém do acirramento da luta entre o projeto de garantia do direito à saúde, de corte socialista, vitorioso no momento de elaboração da Constituição, e o projeto neoliberal de redução do Estado, vitorioso na primeira eleição direta para presidente da República, depois de 20 anos de ditadura civil-militar. O período de social-democracia conservadora, marcado pelo êxito do controle da inflação de preços, assiste a uma significativa expansão da oferta de serviços de saúde, patrocinada, sobretudo, pela entrada em cena dos governos municipais, que passam a cumprir a atribuição legal de executar as ações de saúde. Na esfera federal, no entanto, a pauta da reforma sanitária não entra na agenda oficial e os recursos financeiros são subtraídos, mesmo depois que se institui o novo tributo, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF. Ao final do período, em 2000, é aprovada a Emenda Constitucional número 29, que estabelece pisos de investimento na saúde, distinguindo estados e municípios que têm percentuais orçamentários mínimos obrigatórios e a União, cujo investimento fica atrelado ao orçamento do ano anterior. O último período, da conservação-mudança,
caracteriza-se por uma tentativa de inserção das propostas da reforma sanitária na agenda governamental, no âmbito do Ministério da Saúde. Essa tentativa é comprometida, todavia, pela prioridade da política macroeconômica de produção de superávit fiscal para o pagamento de dívidas bancárias, o que impede a ampliação do financiamento da saúde. Setorialmente, destaca-se a construção do Pacto pela Saúde, em 2006, que contempla a definição de objetivos em termos de melhoria das condições de saúde da população e de mobilização social a favor do SUS, universal e igualitário, além da pactuação de compromissos e metas entre os gestores das 3 esferas de governo. Um balanço de 2 décadas e meias do SUS mostra, de um lado, a existência de avanços no sentido da universalidade da saúde. Com efeito, do ponto de vista das condições de saúde, prolonga-se a expectativa de vida dos brasileiros, reduz-se a mortalidade infantil, diminuem as doenças passíveis de prevenção por vacinação e reduzem-se as mortes por doenças cardiovasculares. Do ponto de vista dos serviços, amplia-se o acesso à atenção primária e atenção às urgências, expande-se a assistência farmacêutica, consolidam-se importantes programas nas áreas de saúde mental e de saúde bucal, fortalecem-se as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, etc. De outro lado, ressalta a presença de impasses e retrocessos, caracterizados, sobretudo, pela tendência à consolidação de um sistema segmentado, com serviços públicos centrados na atenção básica, subfinanciados e pouco efetivos, destinados à maioria pobre, e um sistema privado subsidiado com recursos públicos, que assegura acesso a serviços de melhor qualidade para a parcela economicamente privilegiada da população. Assim, se o vínculo da saúde coletiva com o projeto da reforma sanitária é evidente e relevante, as relações da saúde coletiva com o processo da reforma sanitária são matizadas. As políticas de saúde ora se aproximam, ora se afastam das proposições reformistas. A rigor, não é apenas o predomínio da arena político-institucional que põe os gestores públicos no papel de condutores mais destacados do processo de implantação do SUS, que determina a modificação de vínculo entre a saúde coletiva e a reforma sanitária. É também o fim do arco de alianças políticas que conquistou o reconhecimento constitucional do direito à saúde. O refluxo dos movimentos sociais no contexto de predomínio político do neoliberalismo e a dedicação dos pesquisadores e docentes da saúde coletiva à expansão e legitimação da sua área como campo científico. Enquanto a reforma sanitária descreve uma trajetória de avanços e retrocessos, a saúde coletiva cresce e se consolida como área de conhecimento, legitimando-se institucionalmente. Com efeito, hoje são muitos os grupos de pesquisa em atividade, em instituições acadêmicas das várias regiões do país. Tais grupos produzem conhecimento de valor científico reconhecido em todo o mundo, que se divulga amplamente em prestigiosas revistas internacionais ou nacionais. Além disso, os programas de pós-graduação da área formam anualmente centenas de mestres e doutores que têm o reconhecimento do mercado de trabalho. Por fim, os cursos de graduação em saúde coletiva, criados há poucos anos, já estão concluindo suas primeiras turmas. Infelizmente, essa trajetória de sucesso acadêmico tem seu brilho, em parte, ofuscado pelos problemas de acesso e qualidade do cuidado à saúde no âmbito do SUS, pela segmentação do sistema de serviços de acordo com a capacidade de pagamento do usuário e pela persistência de um modelo de atenção hegemonizado pela biomedicina. Se é verdade que o alcance dos objetivos finalísticos do SUS, a universalidade, a igualdade, a integralidade, não depende fundamentalmente do conhecimento científico, não deixa de ser incômodo o fato de a saúde coletiva ser um sucesso na esfera universitária, sem que isso seja acompanhado do êxito, na mesma proporção das ações de cuidado à saúde das pessoas usuárias dos serviços públicos. Nesse sentido, ainda que consciente dos seus limites, a saúde coletiva deve ao Brasil uma reflexão sobre os desafios da democratização da saúde por meio do SUS, incluindo seu papel nesse processo enquanto comunidade acadêmica. Enfim, assim como a revisão dos movimentos ideológicos que orientaram as intervenções sobre a saúde em uma perspectiva populacional, deixaram entrever as diferenças entre a saúde pública e a saúde coletiva,
A descrição da evolução histórica da saúde coletiva brasileira aponta elementos que facilitam a identificação das diferenças. Agora, portanto, é possível passar à caracterização da saúde pública e da saúde coletiva, identificando o que distingue uma da outra. Terceira parte, caracterização da saúde pública. Em 1920, o professor da Universidade Yale, Winslow, formula a seguinte definição de saúde pública: a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde física e a eficiência através dos esforços da comunidade organizada para o saneamento do meio ambiente, o controle das infecções comunitárias, a educação dos indivíduos no princípio da higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo da doença e o desenvolvimento da máquina social que assegurará a cada indivíduo na comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Fecha aspas. 72 anos mais tarde, convidado pela Organização Pan-Americana de Saúde para discutir a crise da saúde pública, o professor Milton Terris, do New York Medical College, retoma a definição de Winslow, retoma a definição de Winslow e define: a saúde pública é a arte e a ciência de prevenir a doença e a incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante esforços organizados da comunidade. Nesse debate, o conceito de saúde pública é reformulado pela OPAS com o propósito de adequá-lo ao contexto da década de 90, marcado por experiências de reforma do Estado, de inspiração neoliberal em vários países do mundo. Em documento apresentado no seu 42º Conselho Diretivo, em setembro de 2000, a OPAS avalia que os processos de reforma do setor saúde, tendo se concentrado em mudanças financeiras e organizacionais e em ajuste na prestação de serviços às pessoas, descuidaram da saúde pública. A necessária inclusão da saúde pública nessas reformas passaria pela redefinição do seu papel, com base no estabelecimento de suas funções essenciais. O conceito de saúde pública, em que se baseia a definição das funções essenciais e o da ação coletiva, tanto do Estado quanto da sociedade civil, destinada a proteger e melhorar a saúde das pessoas. O conceito de saúde pública, em que se baseia a definição das funções essenciais, é o da ação coletiva, tanto do Estado quanto da sociedade civil, destinada a proteger e a melhorar a saúde das pessoas. Não se refere a uma disciplina acadêmica, mas a uma prática social interdisciplinar. Não é sinônimo de atuação estatal na área da saúde, pois engloba ações não estatais e não abarca tudo que o Estado pode fazer em matéria da saúde. A OPAS. Vale ressaltar que o documento da OPAS menciona a dificuldade de separar nitidamente as responsabilidades próprias da saúde pública relacionadas à prevenção de doenças e promoção de saúde de grupos populacionais definidos e aquelas relativas à organização da assistência individual curativa. Afirma, contudo, que é obrigação da saúde pública dedicar-se às primeiras, ao passo que as segundas, ação médica curativa, são objetos de sua preocupação quanto ao acesso equitativo e ao controle da qualidade, mas não são objetos de uma intervenção direta. Com base em tais concepções, a OPAS elenca 11 funções essenciais da saúde pública: monitoramento, análise e avaliação da saúde, da situação de saúde, vigilância, investigação, controle de riscos e danos, promoção da saúde, participação social em saúde, desenvolvimento de políticas e capacidade institucional de planejamento e gestão, capacidade de regulação, fiscalização, controle e auditoria, avaliação e promoção do acesso equitativo da população aos serviços, administração, desenvolvimento e formação de recursos humanos, promoção e garantia da qualidade do serviço, pesquisa e incorporação tecnológica em saúde, condução da mudança do modelo de atenção à saúde. A esta abordagem da crise da saúde pública, com suas estratégias de enfrentamento, dá-se o rótulo de nova saúde pública. Uma série de iniciativas é desencadeada para difundi-la entre os países americanos. No Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, assume o protagonismo na adoção dessa abordagem.
não sem antes adaptar esse rol de funções às características do SUS, em especial ao princípio da integralidade, que não admite a separação entre ações dirigidas à coletividade e aquelas destinadas aos indivíduos, nem permite que o Estado se ocupe apenas das primeiras. Nesse sentido, da nova redação a função 7, que passa a ser promoção e garantia do acesso universal e equitativo aos serviços de saúde. Caracterização da saúde coletiva. Everardo Nunes considera que a saúde coletiva pode ser dimensionada em suas origens como um fato sociológico e político que nasce nos anos 70 no processo de institucionalização da formação de recursos humanos e dos conhecimentos que se encontravam dispersos nas escolas de saúde pública, nos departamentos de medicina preventiva e nos primeiros cursos de medicina social. Caracteriza-se nessa conjuntura como um movimento contra-hegemônico que critica o modelo sanitário brasileiro. Na mesma linha, Carvalho afirma que a saúde coletiva representa um esforço de qualificar os problemas de saúde pela temática da modernização periférica, em voga nos anos 60 e 70, com atenção voltada para a expansão dos aglomerados humanos nos grandes centros urbanos. A mudança nos padrões demográficos do mercado de trabalho, a intensificação da conflitividade social e as práticas de regulação desfechadas pelo estado de bem-estar social em sua fraca versão local. Fecho aspas. Carvalho ainda registra a filiação teórica e metodológica da saúde coletiva no seu nascimento ao materialismo histórico e destaca que o principal desafio era, então, o de integrar o indivíduo, suporte singular da doença, aos processos coletivos. Um pouco mais tarde, Nunes volta ao tema e acrescenta que a saúde coletiva se fundamenta na interdisciplinaridade, como condição necessária à produção de um conhecimento ampliado da saúde, em que se fazem presentes os desafios de trabalhar com as dimensões qualitativas e quantitativas, sincrônicas e diacrônicas, objetivas e subjetivas do processo de saúde e doença. Assim conclui Nunes: não existe a possibilidade de uma única formulação teórica e metodológica quando espaço, tempo e pessoa não são simplesmente variáveis, mas constituem parte integrante de processos históricos e sociais. Mais recentemente, Vieira da Silva, Paim e Schreiber definem saúde coletiva como, abre aspas, campo de produção de conhecimentos voltados para a compreensão da saúde e a explicação dos seus determinantes sociais, bem como âmbito de práticas direcionadas prioritariamente para a promoção, além de voltadas para a prevenção e o cuidado a agravo e doenças, tomando por objeto não apenas os indivíduos, mas, sobretudo, os grupos sociais e, portanto, a coletividade. Quarta parte, saúde pública versus saúde coletiva. Para comparar e identificar as diferenças entre saúde pública e saúde coletiva, parte do pressuposto teórico de que as necessidades de saúde e as intervenções sociais voltadas para atendê-las são determinadas, em última instância, pela estrutura da sociedade em seus planos socioeconômico e político-ideológico. Note-se, de passagem, que a referência à última instância assinala a existência de outras instâncias de sobredeterminação e de condicionamento. Seguindo esses pressupostos, e aí sou eu que adoto, a saúde pública e a saúde coletiva são práticas sociais e podem ser analisadas com base na teoria do processo de trabalho. Assim, duas ordens de diferenças se destacam nessa comparação. A primeira se refere às menções, abro aspas, a ciência e arte fecho aspas, nas conceituações da saúde pública e a, abro aspas, campo de conhecimento e práticas de saúde, fecho aspas, nas definições da saúde coletiva. De um lado, ciência e arte, de outro lado, campo de conhecimento e práticas. Essas menções distintas indicam essencialmente a adesão dos pensadores da saúde pública, de um lado, e da saúde coletiva, de outro lado, a diferentes marcos conceituais. Em geral, os estudiosos da saúde pública não explicitam suas opções teóricas e analisam as intervenções sobre a saúde das populações, atribuindo-lhes um elevado grau de autonomia ou endogenia,
em uma evolução temporal, como se a história da saúde pública fosse uma sucessão linear de fatos e acontecimentos inerentes à área e de responsabilidade de indivíduos geniais ou de instituições estatais. Os formuladores da saúde coletiva, ao contrário, são explícitos na adesão ao materialismo histórico, na época de emergência da saúde coletiva e, mais recentemente, nas aproximações a abordagens como a sociologia de Pierre Bourdieu, o conceito de campo, por exemplo, e a teoria da complexidade de Edgar Morin, a noção complexa de promoção, saúde, enfermidade e cuidado. A segunda ordem de diferenças significativas é observada quando se consideram os momentos constituintes do processo de trabalho, o objeto, os meios ou instrumentos e o trabalho propriamente dito de cada um dos movimentos. A saúde pública toma como objeto de trabalho os problemas de saúde definidos em termos de mortes, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade. Nesse sentido, o conceito de saúde que ele é próprio é o de ausência de doenças. A saúde coletiva, por sua vez, toma como objeto as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas, não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida e, no limite, permitir o exercício da liberdade humana na busca da felicidade. Como instrumento ou meio de trabalho, a saúde pública mobiliza a epidemiologia tradicional, o planejamento normativo e a administração de inspiração taylorista, em abordagens caudatárias da clínica e, portanto, da concepção biologista da saúde. De fato, são as ações isoladas da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, ou o desenvolvimento de programas especiais desarticulados das demais ações, como a saúde materno-infantil ou o Programa Nacional de Imunização, que configuram os meios de trabalho característicos da saúde pública. Já a saúde coletiva se propõe a utilizar como instrumento de trabalho a epidemiologia social ou crítica, que, aliada às ciências sociais, prioriza o estudo da determinação social e das desigualdades em saúde, o planejamento estratégico e comunicativo e a gestão democrática. Além disso, abre-se à saúde coletiva às contribuições de todos os saberes, científicos e populares, que podem orientar a elevação da consciência sanitária e a realização de intervenções intersetoriais sobre os determinantes estruturais da saúde. Assim, os movimentos como promoção da saúde, cidades saudáveis, políticas públicas de saúde, saúde em todas as políticas, compõem estratégias da saúde coletiva. Finalmente, quanto ao trabalho propriamente dito, o agente da saúde pública é o trabalhador que desempenha as atividades de vigilância tradicionais, epidemiológica e sanitária, aplica os modelos de transmissão de doença, controle de riscos, realiza ações de educação sanitária e fiscaliza a produção e a distribuição de bens e serviços definidos como de interesse da saúde na perspectiva reducionista do risco sanitário, definido pela clínica biomédica. Ademais, é o agente que assume as tarefas de planejamento normativo, que define objetivos e metas sem considerar outros pontos de vista que o do Estado e sem ter em conta a distribuição de poder na sociedade, e da administração sanitária, orientada pelas tentativas de controle burocrático dos trabalhadores subalternos. Diferentemente, o agente da saúde coletiva se atribui um papel abrangente e estratégico. A responsabilidade pela direção do processo coletivo de trabalho, tanto na dimensão epidemiológica e social, de apreensão e compreensão das necessidades de saúde, quanto na dimensão organizacional e gerencial, de seleção e operação de tecnologias para o atendimento dessas necessidades. Nas palavras de Paim, o profissional da saúde coletiva é um técnico de necessidades de saúde e um gerente de processos de trabalho e saúde, comprometido com os valores da solidariedade, da igualdade, da justiça e da democracia. É, portanto, um militante sociopolítico da emancipação humana, como salienta Mário Testa. Edmundo Granda, sumariza todas essas diferenças em 3 categorias: pressupostos filosóficos, métodos e atores políticos. Assim, enquanto a saúde pública adota o pressuposto filosófico teórico da doença e da morte como ponto de partida para a explicação da situação de saúde, a saúde coletiva propõe o pressuposto filosófico teórico da saúde e da vida.
Ao passo que a saúde pública privilegia o método positivista para estudar o risco de adoecer e morrer e o método estrutural funcionalista para analisar a realidade social, a saúde coletiva busca desenvolver métodos complexos que integrem variadas hermenêuticas, de modo a favorecer a compreensão tanto das estruturas quanto das ações sociais. Para a saúde pública, o Estado é o ator político por excelência, capaz por si só de assegurar a prevenção das doenças, enquanto para a saúde coletiva, além do Estado, há outros atores e poderes na sociedade civil que devem atuar para promover a democratização da saúde. Essa comparação revela que são distintas as articulações desses dois movimentos ideológicos com a atual estrutura da sociedade. A saúde pública encontra-se institucionalizada nas atividades cotidianas dos serviços do SUS, enquanto a saúde coletiva, apesar de ter inspirado o projeto da reforma sanitária que dá origem ao SUS, persiste como alternativa contra-hegemônica. Última parte, perspectivas futuras. Saúde pública ou saúde coletiva? Almeida Filho, Paim Vieira da Silva, com base em cenários construídos pela prospecção estratégica do sistema brasileiro da Fiocruz, apontam os futuros provisórios da saúde coletiva. Em um cenário otimista possível, em que o SUS constitucional encontraria um ambiente favorável para a sua conversão em realidade concreta, a saúde coletiva teria um papel político a cumprir, especialmente na definição de rumos condizentes com as propostas preconizadas pela reforma sanitária brasileira. Em termos concretos, haveria um ambiente propício para a multiplicação de centros de produção e reprodução de conhecimento, tecnologias e inovações, tendo em vista o aprimoramento do SUS e o avanço da democratização da saúde. A saúde pública, no seu atual formato institucionalizado, tenderia a ser dialeticamente superada, aproveitando-se seus elementos técnicos de modo a integrá-los nas estratégias de atenção integrada à saúde. Em um cenário pessimista, plausível, com a deterioração do quadro epidemiológico, decorrente, sobretudo, do aumento da prevalência das doenças cardiovasculares e oncológicas, com o crescimento dos gastos de saúde abaixo das necessidades e com a falta de regulação do setor assistencial privado, a saúde coletiva sofreria um processo de contenção de suas atividades. Iniciativas em andamentos e projetos em consolidação, como os cursos de graduação em saúde coletiva, se deparariam com a falta de incentivos e de perspectivas. Nesse ambiente, a saúde coletiva, mesmo como projeto contra-hegemônico, estaria ameaçada e poderia vir a ser absorvida pela saúde pública institucionalizada. Finalmente, dado um cenário inercial provável, sem mudanças significativas nas condições atuais, com o sistema público de saúde em uma situação de restrições econômicas e fragilidade política, mas com capacidade de resistência e avanços pontuais, por meio de iniciativas racionalizadoras das políticas de saúde, a saúde coletiva manteria a trajetória dos últimos anos, persistindo como uma área de conhecimento reconhecida, mas, ao mesmo tempo, teria limitações importantes quanto ao apoio a medidas concretas de intervenção e fortalecimento do sistema único de saúde, de acordo com seus princípios constitucionais. Ao mesmo tempo, a saúde pública institucionalizada manteria suas atividades isoladas e orientadas para o controle de riscos e prevenção de doenças com base na concepção reducionista de saúde. É isso. Muito obrigado pela atenção.